Olá, meu nome é Joanita Ferreira, sou psicóloga e atendo pelo enfoque da psicologia analítica. Estou aqui hoje para falar também sobre esse momento que estamos passando, com essa crise mundial por conta da pandemia do coronavírus. Estou aqui para falar da importância de tomarmos os cuidados aí, que a OMS nos orienta, ficar em casa e cuidar da saúde da família e da nossa saúde, mas também para falar dos cuidados que devemos tomar com a nossa saúde mental. Estamos num momento único no planeta. Nunca antes nós, nessa geração, viveu uma situação parecida. E isso suscita em nós muitas emoções, muitos conflitos e pode causar um adoecimento mental também. Durante toda a nossa vida, nós vivemos momentos de crises já esperadas, a crise da adolescência, a crise da meia-idade, momentos em que perdemos alguém ou que nasce alguém na família, troca de emprego, casamento, divórcio, situações que fazem com que muitas vezes aflorem a nossa consciência questões escondidas lá do nosso inconsciente. E outras vezes essas questões também afloram sem motivo aparente. Mas num momento como o que estamos vivendo, fatalmente questões antigas, questões desconhecidas podem vir à tona, porque o nosso inconsciente ele arquiva tudo que nós já vivemos, tudo que nós já sentimos, aquelas coisas que nós esquecemos por falta de espaço na memória, aquilo que foi reprimido em nós pela sociedade que não aceitava, aquilo que nós reprimimos em nós também porque nós não aceitávamos, os nossos medos, os traumas, as angústias, as alegrias também. Então esse inconsciente ele é um imenso universo onde contém nossas sombras e nossas luzes, Contém nossas qualidades e nossos defeitos. Contém tudo aquilo que nós podemos vir a ser. Então, no nosso inconsciente está aí o germe de tudo aquilo que nós podemos vir a ser, de quem nós somos e de quem nós podemos vir a ser. Está tudo lá. E de momentos em momentos, dependendo das situações da vida, esses conteúdos sobem à consciência. Como se fosse num vasto mar, de repente aparecer pequenas ilhotas aqui e ali. E a gente muitas vezes não sabe de onde que vem emoções, sofrimentos, angústias, aparece através de sintomas de doenças como ansiedade, depressão, dentre outras, em sonhos, em pensamentos e imagens que de repente afloram a nossa mente. O inconsciente está o tempo todo tomando conta de nós, está o tempo todo atuando em nós. Jung dizia que enquanto nós não tornarmos consciente, o inconsciente dirige a nossa vida e a gente acha que é o destino. O ego, a consciência, acha que é ela que domina, ela que manda, mas na realidade quem comanda mesmo é o inconsciente. E nós ficamos à mercê muitas vezes desse desconhecido sem saber como agir com as emoções que afloram dele. Nesse momento é preciso conhecer um pouco mais sobre nós, para poder lidar com essa situação difícil que está acontecendo aí. Quem se sente aí perdido, que acha que precisa de uma ajuda profissional, deve buscar, porque não será fácil lidar com tudo que estamos sentindo. Mas também tem algumas outras técnicas que a gente pode utilizar para se conhecer um pouco melhor. Para falar sobre isso, eu quero contar um pouco a história do deus Poseidon, que é o senhor dos mares. Então Poseidon, ele é um dos 3 irmãos maiores, aí, Zeus, Poseidon e Hades, que na disputa aí pela posse da terra, dos mares e do mundo inferior, Poseidon ficou com os mares, o senhor dos mares, o senhor das profundezas dos oceanos. A história diz que Poseidon não gostou muito de ter ficado com os mares e teve algumas pequenas guerras aí com alguns deuses tentando tomar algumas terras. Ele também é chamado do senhor dos terremotos, aquele que vem abalar as estruturas. Poseidon representa os mares, e os mares representam o nosso inconsciente. Assim como Poseidon, assim como os mares, esse inconsciente ele é inconstante. O mar ele pode estar numa calma tranquila e de repente vem um tsunami e arrasa tudo. É impossível deter a força das águas. Poseidon é conhecido pela sua impetuosidade, sua ira vem e destrói tudo e todos. Mas ele também é conhecido pela sua generosidade, ele também constrói. Então, as águas elas arrasam, mas elas também trazem vida. E assim também é o nosso inconsciente. Muitas vezes ele aflora de uma forma tão súbita que arrasa com tudo. Quantas vezes já fomos tomados por emoções e que depois pensamos, o que aconteceu? Por que eu fiz isso?
é quando vem à tona aquilo que não é conhecido, aquilo que é reprimido. E é preciso observar isso neste momento. O que está aflorando em nós? O que está vindo através dos nossos sonhos? Como podemos lidar com tanta angústia sem adoecer? Porque fatalmente virá muita coisa à nossa consciência e a gente não vai saber lidar. É preciso aprender a olhar, porque o curso de um rio não dá para ser alterado assim, a gente não enfrenta, né? Na natureza, a gente pode perceber que o rio ele vai indo, ele encontra uma montanha, ele não tenta rachar aquela montanha, ele contorna. É preciso aprender a conhecer o caminho, a contornar, a construir diques, se for preciso, a construir pontes, se for preciso, para poder manter a saúde. Da mesma forma, nesses dias de conflitos, o que está acontecendo comigo? E aí a gente vai parar, vai pensar, vai se observar e vai procurar trabalhar com aqueles conteúdos que aparecem. Na psicologia analítica a gente fala de símbolos. O inconsciente se manifesta por simbologia, seja em sonho ou seja em psicossomáticas, doenças psicossomáticas. Está simbolizando alguma coisa. A gente precisa conhecer esse desconhecido para não ser governado por ele aí de forma desastrosa. Como é que podemos fazer? Quem está em terapia, trabalha isso na sua terapia. Quem não está, quem não quer, quem não pode fazer uma terapia, pode utilizar outras formas terapêuticas. Nesse momento, vai vir muita coisa. Como é que pode agir para dar conta de tudo aquilo? Nós temos as artes. Então você tem sonhos aí que te deixam angustiado e não sabe como lidar, não procura fechar esse sonho num significado. Quando eu sonho com uma coisa eu digo, olha, eu sonhei com cobra, então é traição. Fechou, eu não tenho a capacidade de aprender nada com aquele sonho. E não é assim. No caso da cobra a gente vai aí para associação religiosa de que a cobra é traição, mas o que significou aquele sonho para você? Né? Como é que você se sentiu? Deixa aberto, escreva seu sonho e deixa aberto, deixa dias ali, vai observando, vai prestando atenção o que aquele sonho estava tentando te mostrar, porque é sempre uma imagem simbólica. O que aquilo tem a ver com a tua vida? E você vai deixando com que as coisas fluam e fica mais fácil entender aí o que está acontecendo dentro de você. Através das artes a gente pode trazer esses sentimentos, esses pensamentos, esses sonhos para o concreto, porque fica tudo muito misturado aqui dentro. Não sei como agir com o que eu sinto aqui, não sei como agir com o que eu estou pensando aqui, o que eu faço com isso? Traz para o concreto, né? Utiliza a arte. Quem gosta de argila, quem tem acesso à argila, que nesse momento a gente não consegue sair para comprar, bota, tá sentindo uma coisa que não entende? Vai lá, mexe com barro, amassa, dá forma àquilo que você tá sentindo. Não pensa, vou ter que fazer uma estrutura aí, uma arte. Não, dá forma, coloca pra fora aquilo através do manuseio, o seu sentimento, o seu pensamento. Quem gosta de desenhar, desenhe. Quem gosta de pintar, pinte. Se você não gosta, experimenta. Use a arte terapia, por exemplo, pode usar colagens, né? Pode usar pinturas, pode usar sementes. Olha o que você tem dentro da sua casa que pode ser transformado em arte para que você dê conta da angústia que está sentindo. Coloca para fora através de algo concreto, porque isso organiza o nosso inconsciente. Quando você projeta, quando você coloca aquilo que você está sentindo, aquilo que você sonhou, aquilo que você pensou em algo concreto, você projeta. Depois, olhando para aquela obra que você fez dias depois, você vai sentir muitas coisas, vai te vir muita coisa à mente. E isso vai te ajudando a organizar os seus pensamentos e sentimentos. É importante também nesse momento a gente cuidar da rotina, né? Olha como é que está a nossa rotina. Organiza a sua rotina. Se você está trabalhando em casa, determine o momento de começar e o momento de terminar o seu trabalho, porque senão mistura tudo. E instale aí um ritual para você dizer, agora acabou meu dia de trabalho. Nem que esse ritual seja, fechei o computador, dei 3 pulinhos, pronto, significa que eu saí do trabalho. E não volte a fazer o trabalho naquele dia, porque você precisa do seu descanso. Institua esta rotina para você, para tudo, horário de lazer, horário de brincar com a família, se permita brincar, se permita não ficar o tempo todo vendo notícias sobre esta questão mundial que só aflige. Se permita viver outras coisas nesse tempo de confinamento. Esse tempo de confinamento está fazendo com que todos nós tenhamos um momento de reflexão, né? Fatalmente a gente vai pensar o que estamos fazendo aqui, o que aconteceu com a nossa vida, o que nós fizemos ou deixamos de fazer, porque é um momento em que propicia isso. Isso é importante porque é um momento de crescimento também.
O inconsciente tem tesouros maravilhosos. Nós temos aí coisas maravilhosas escondidas dentro de nós e que pode nesse momento vir à tona sim. E aí a gente vai utilizar para crescer, para aprender, para se melhorar enquanto ser humano também. Se você gosta de atividade física, é importante continuar fazendo. Pratique yoga, meditação, tem tudo online, dá para fazer dentro de casa. Meditar também é acalmar esse inconsciente. Meditar também é você ter acesso a imagens do inconsciente e depois você vai lá e coloca tudo no plano do concreto para você trabalhar aquilo que está dentro de você. Num vídeo anterior, eu passei uma respiração, né, para trabalhar a ansiedade com imagem de um lugar de proteção, e é importante a gente fazer isso também para acalmar quando as emoções ficarem muito turbulentas. No final deste, eu dou um pouquinho aí, um toquezinho de um outro tipo de respiração para que a gente possa se policiar aí nos momentos de muito sofrimento psíquico. Então, o que eu preciso deixar dessa história do Poseidon é: nosso inconsciente, ele atua o tempo todo, mesmo quando nós não estamos percebendo isso. E assim como as águas do mar, pode vir de forma calma ou de forma turbulenta. É preciso aprender a conhecer o que está acontecendo dentro de nós para não adoecer, para não tornar a nossa vida em família muitas vezes conflituosa, porque cada um com seus problemas e ninguém vai conseguir se entender. Quando você estiver se sentindo muito ansioso, pode trabalhar a respiração também. Um outro processo de respiração que é muito interessante é você botar um fundo musical e, ao estar nesse momento de respiração, deixar o som dessa música penetrar dentro de você. Imaginar que esse som vai estar indo em todos os cantinhos do seu corpo, preenchendo todos os espaços vazios dentro de você. Vamos tentar um pouquinho. Fecha os olhos, inspira pelo nariz e solta pelo nariz, enchendo bem o seu abdômen. Então, enche o abdômen e solta. Vai observando esse movimento do seu abdômen, enchendo e depois murchando. Vai percebendo o ar entrando pelo seu nariz, vai percebendo ele saindo do seu nariz. Observe esse ar entrando por uma narina, saindo pela mesma narina. Observe depois ele entrando pela outra narina, saindo pela mesma narina. Observe nas duas narinas que ele entra mais frio e sai mais morno, mais quente. E vai sentindo isso relaxar gradativamente o seu corpo. Preste atenção no seu couro cabeludo. Sinta ele relaxar. Preste atenção na sua testa e relaxe toda a pele da testa. Preste atenção nesse espaço entre a sobrancelha. Desenruga, relaxa. Preste atenção no seu rosto, nas maçãs do rosto, no maxilar, nos lábios. Solta os lábios. Como é que estão os seus dentes? Solta, libera esses dentes, não os deixe presos. Perceba a sua língua dentro da boca e deixe ela solta e vai sentindo esse ar que entra pelo seu nariz relaxar o seu corpo. Agora observe o som. E imagine que esse som está preenchendo todos os espaços vazios dentro do seu corpo. Os espaços entre os seus órgãos. Vai sentindo esse som entrando pelos seus ossos, pela parte oca dos ossos e preenchendo cada cantinho deles. E deixe isso relaxar você. Fique cerca de 1 minuto, 2 minutos com esta imaginação. E depois faça uma contagem de 3 a 1 e abra os seus olhos, se sentindo muito melhor. Fazendo isto, para que possamos abaixar um pouco o nível de ansiedade, fazendo isso para que possamos ter uma noite melhor de sono, você vai também poder conviver um pouco melhor nesses dias aí de confinamento. É importante, então, prestar atenção na nossa alma, o que ela está dizendo, e não bater de frente, não querer lutar contra esse sentimento que está aflorando. Converse com o seu sentimento, bote ele para fora de alguma forma produtiva, porque o inconsciente traz muita criatividade. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a depressão enquanto
criatividade, né? A depressão criativa, a depressão sendo usada para crescimento, né? Que é um momento em que a maioria das pessoas acaba entrando uma hora ou outra em sentimentos depressivos. Espero que tenha ajudado. Muito obrigada por ter me ouvido e fiquem todos bem. Até mais.